Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, gente, a esse encontro tão especial aqui, que é um encontro em que a gente vai tentar responder perguntas muito interessantes que foram feitas pelos nossos alunos durante esse tempo em que nós estamos estudando aqui no nosso curso de teologia sobre os dons espirituais. Esses alunos nos enviaram perguntas, compartilharam perguntas e essas perguntas a gente vai tentar responder aqui em formato de vídeo. São perguntas muito práticas e eu vou fazer com você o compromisso de tentar ser o mais direto, o mais objetivo possível nas respostas. E é claro que eu não vou conseguir dirimir todas as dúvidas, não é? Mas eu espero que esse tempo aqui sirva realmente para trazer edificação, trazer esclarecimento para você, para o seu ministério, para o seu relacionamento com Deus. Então vamos lá? Vamos então à primeira pergunta que eu recebi. Olha só, existe dom de expulsar demônios? Bom, que pergunta, né? Olha aí. Existe dom de expulsar demônios? Não, gente, não existe dom de expulsar demônios. É claro que a realidade dos exorcismos, ou seja, do ato de expulsar o demônio ou demônios que possam estar possuindo a vida de uma pessoa, é bíblico? Sim, isso é bíblico, isso acontece nos nossos dias e, inclusive, isso é algo muito, muito importante, ok? É uma prática muito importante. Agora, isso acontece por quê? Porque à medida que o reino de Deus avança, à medida que o poder de Deus avança sobre a vida de uma pessoa, sobre um grupo de pessoas, é claro que as forças das trevas serão desmascaradas, as forças das trevas serão confrontadas. E aí a pergunta é, bom, para expulsar demônio a gente precisa de um dom espiritual? Não. Para expulsar demônio, o que a gente precisa? A gente precisa do recurso bíblico que nós temos à nossa disposição, que é a autoridade do nome de Jesus. Os demônios não são expulsos por causa de um dom espiritual, de um carisma específico. Os demônios são expulsos por causa da autoridade do nome de Cristo. Agora, é claro, gente, que pessoas que servem, né, no reino de Deus, em ministérios mais direcionados para, por exemplo, a área de libertação espiritual, essas pessoas precisam sim de dons espirituais e, muito especificamente, é claro, o dom de discernimento de espíritos, ok? Agora, lembrando que mesmo que essas pessoas precisem, claro, e todos os cristãos, na verdade, precisam do dom de discernimento de espíritos, a gente não pode dizer que os demônios são expulsos por causa desse dom. Os demônios sempre são expulsos no nome de Jesus Cristo, por causa da autoridade da obra de Cristo na cruz do Calvário. Respondido? Vamos lá então, gente. Vamos continuar aqui a nossa jornada. Olha a segunda pergunta que eu recebi. Acho que não recebi o dom do amor. Isso pode acontecer? Gente, o amor não é um dom espiritual. Talvez haja ali alguma confusão na leitura de 1 Coríntios capítulo 13, em que o apóstolo Paulo fala, né? Ainda que eu tivesse falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse a fé tamanha assim a ponto de transportar os montes, ainda que eu tivesse todo o conhecimento e toda a sabedoria, ou seja, Paulo está usando ali palavras que estão relacionadas com os dons de Coríntios 12. Entretanto, quando ele diz assim, passo a falar de um caminho mais excelente, ele não está falando do amor como um dom. O que ele está falando é do amor como uma realidade que deve governar o uso dos dons. Então a igreja de Corinto, mais do que estar preocupada com a presença dos dons em si, deveria sim utilizar os dons, fluir nos dons, mas a partir do amor. E o amor não é um dom espiritual, gente. O amor é fruto do Espírito, ok? Então você precisa ir lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22 e aprender, né, descobrindo ali o amor como uma dimensão do fruto do Espírito Santo, ok? Vamos continuar? Vamos lá então, mais uma pergunta, olha só. Já vi um irmão orando em línguas e outra pessoa interpretando. Como a pessoa sabia o significado das línguas do outro? Olha, se você já teve essa experiência de ver uma pessoa interpretando
línguas estranhas no culto ou numa oração, enfim, numa circunstância, com certeza você foi muito, muito edificado. Gente, o dom de interpretar línguas não é necessariamente, esse dom não funciona como, digamos, uma espécie assim, de vocabulário, um estoque de vocabulários, ou seja, as línguas estranhas, elas não são como, por exemplo, os idiomas humanos, que eles possuem um vocabulário. Uma palavra significa algo e aí vai tendo assim sucessivamente, a pessoa vai juntando as palavras para formar as frases. A oração em línguas não funciona dessa forma, não funciona com a mesma lógica dos idiomas humanos. Então, quando uma pessoa está orando em línguas e a outra pessoa está interpretando essa oração, o que acontece é que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que gerou essa oração em línguas na vida da pessoa que está orando, vai agora trazer discernimento ao espírito da pessoa que está interpretando. Então não se trata de a pessoa ouvir palavra por palavra e saber, como num vocabulário, o que palavra por palavra significa. O que está acontecendo é que a pessoa que está interpretando está recebendo discernimento no seu espírito a respeito daquilo que está sendo dito. Agora, o bonito é que o mesmo Espírito que está atuando em quem fala em línguas está atuando também na vida de quem interpreta essas línguas, ok? Tudo bem? Vamos continuar? Olha só, mais uma pergunta importante. Só pode ser usado para curar uma pessoa com o dom de cura? Ou seja, será que Deus só usa para curar uma enfermidade a oração de uma pessoa que já tem o dom de cura? Não, gente, com certeza não. Não existe nenhuma doutrina bíblica a que nos leve a entender que só pode ser usado para curar uma enfermidade uma pessoa que tenha o dom da cura. Na verdade, a maioria das pessoas que oram por enfermidades são pessoas que não têm o dom de curar, ok? Então uma pessoa pode sim ser usada para orar por uma enfermidade, essa enfermidade ser curada, mesmo que ela não tenha o dom de cura. Agora, se isso acontece com frequência na vida de uma pessoa, ou seja, se normalmente ela ora pela cura de alguém e essas pessoas testemunham a cura, seja no momento ou seja depois, então é muito provável que essa pessoa sim tenha sido agraciada por Deus com o dom de curar enfermidades, ok? Vamos lá, vamos seguir a nossa jornada respondendo perguntas muito interessantes. Olha o que diz. Como saber se uma profecia é de Deus, é da carne ou é do diabo? Olha, eu diria para você o seguinte, nós temos argumentos ou parâmetros, muito objetivos na Bíblia Sagrada. Deuteronômio, por exemplo, Moisés está instruindo o povo sobre como o povo deveria reagir diante de uma pessoa que tem uma profecia ou que tem uma visão. Então, se o profeta dissesse que aqui algo iria acontecer e aquilo não acontecesse, o profeta não deveria ser respeitado como tal. Depois, o próprio texto de Deuteronômio diz que se aquele profeta, por causa de algum sinal miraculoso que ele tenha operado ou alguma profecia que ele fez que se cumpriu, disser para seguir a outros deuses, também não deve ser seguido. Aquele profeta não deve ser seguido, até ele deveria ser eliminado do povo. João fala que se um espírito não confessa que Jesus vem em carne, aquele espírito não vem de Deus. Aquele espírito é o espírito do anticristo. Então veja bem, gente, existem parâmetros objetivos para a gente avaliar se a gente deve ou não deve dar créditos a uma suposta profecia. Bom, aquilo aconteceu, aquilo está te desviando, aquilo está chamando a sua atenção, que deveria ser dirigida exclusivamente para Deus, para outros meios de adoração, aquilo de alguma forma vai contra a doutrina bíblica ensinada por Jesus Cristo, a doutrina do Evangelho, por exemplo. Bom, se isso acontecer, então essa profecia deve ser considerada realmente falsa, ok? Outro elemento é que existe um critério subjetivo, ou seja, enquanto você está recebendo essa suposta profecia,
você pode ir pedindo a Deus para te dar discernimento. E o Espírito Santo vai trazer ao seu coração discernimento a respeito dessa suposta profecia, ok? Então veja bem, você não é obrigado a receber toda a palavra profética como vindo da parte de Deus. E não é pecado você não acreditar de cara na legitimidade de uma palavra profética. Você deve sim aferir, você deve sim buscar da parte de Deus discernimento a respeito da legitimidade ou não daquela palavra, ok? Então, minha gente, olha só, mais uma pergunta aqui sobre os dons espirituais. Vamos lá comigo? Olha só que pergunta curiosa, que pergunta interessante, hein? Tenho dificuldade de acreditar nos dons porque vejo pessoas que profetizam, mas são hipócritas. Bom, eu diria o seguinte, você não precisa ter dificuldade de acreditar nos dons por causa da hipocrisia de algumas pessoas aí que se movem nos dons. Isso pode acontecer? Infelizmente, isso pode acontecer. Agora, não desacredite nos dons, sabe por quê? Porque os dons não têm o objetivo de transformar o caráter dessas pessoas. O objetivo dos dons é equipar a igreja, os dons são operações sobrenaturais do Espírito Santo, equipando a igreja para que ela cumpra a sua missão. Então os dons não transformam o nosso caráter, os dons são ferramentas que Deus nos deu. O que transforma o nosso caráter é o fruto do Espírito Santo. Aí sim, o fruto do Espírito Santo. E olha, pessoal, a gente tem sempre que tomar muito cuidado para manter esse equilíbrio na nossa vida, de atentar para a realidade do poder do Espírito Santo que nos leva a operar sinais através dos dons e do poder do Espírito Santo que nos leva também a operar sinais para a glória de Deus, mas através do testemunho do nosso caráter. Eu costumo dizer aqui para os nossos alunos o seguinte, olha, se os dons do Espírito nos ajudam, nos tornam mais parecidos com Jesus do ponto de vista das obras, não é verdade? O fruto do Espírito nos torna mais parecido com Jesus do ponto de vista do caráter, ok? Mas ambos, tanto dons quanto fruto, devem andar junto na nossa vida e tem o objetivo realmente de, no final das contas, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, gente boa, vamos lá para mais uma pergunta aqui sobre os dons espirituais. Vamos lá? Olha aqui, gente, que pergunta legal. Fazer zombaria com línguas estranhas é blasfemar contra o Espírito Santo? Gente, olha, fazer zombaria com as línguas estranhas, né? Imitando as línguas estranhas, é pecado sim, sem sombra de dúvidas. É você realmente escarnecer de uma realidade espiritual bíblica, uma realidade espiritual tão dinâmica, tão presente na vida da igreja. Bom, e se você não acredita que as línguas espirituais são para hoje e você é um cristão, você tem todo o direito de não acreditar. O que você não tem o direito é de zombar, de escarnecer da fé dos seus irmãos em Cristo, ok? Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um nível, gente, de resistência, é um nível de comprometimento e cauterização, assim, debaixo do pecado, que realmente, quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ela chegou a um ponto de corrupção que ela não está preocupada com isso. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito não está preocupada se ela blasfemou ou não, porque ela não tem mais esse temor no coração, ok? Tudo bem? Vamos seguir então. Olha só, gente, que pergunta importante e que pergunta que envolve uma questão aí muito recorrente, né? É pecado tomar uma decisão com base em uma profecia? Olha, eu não diria que é pecado. Com certeza não é pecado tomar uma decisão com base em uma profecia, mas é arriscado. Eu, no seu lugar, não tomaria uma decisão exclusivamente com base numa suposta profecia, ok? Deus fala conosco de diversas maneiras e Deus pode sim trazer uma confirmação ao seu coração com relação a essa decisão. E Ele pode, inclusive, usar uma profecia. Agora, eu diria que você não deve basear as suas decisões apenas, exclusivamente, em cima de uma profecia, tá ok? Isso pode ser, embora isso não seja pecaminoso, isso pode ser
muito, muito perigoso. Tudo bem? Vamos lá? Vamos seguir viagem. Olha só, mais uma pergunta aqui. É correto dizer que uma pessoa tem o dom da pregação? Bom, desde que você não ache que pregar é um dom espiritual, ok? Ou seja, gente, olha só, a pregação, pregar envolve uma série de habilidades que uma pessoa pode desenvolver. Inclusive, ela pode desenvolver essas habilidades, habilidades naturais, sem sequer ser cristã. Agora, pregar debaixo da presença do Espírito Santo, pregar no poder do Espírito Santo, aí não, aí realmente tem que ser um homem, uma mulher de Deus, um cristão, uma cristã, ok? Mas não existe o dom espiritual da pregação. Existem dons espirituais que atuam na vida de um pregador, como, por exemplo, o dom de mestre, como, por exemplo, o dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, enfim, diversos dons podem agir e atuar na vida de um pregador. Mas eu não concordo com a ideia de que exista um dom espiritual da pregação. Existe um chamado, um ofício da pregação, ok? Mas um dom espiritual da pregação eu realmente não acredito que existe. Eu não vejo uma evidência bíblica, tá? Bom, mais uma pergunta. Vamos lá. Por que as pessoas caem no chão quando são batizadas no Espírito Santo? As pessoas não caem no chão quando elas são batizadas no Espírito Santo. Talvez você tenha visto alguém que no momento em que foi batizado no Espírito Santo acabou caindo, acabou desfalecendo. Mas não existe uma regra, né? Inclusive a maioria das pessoas que eu já vi, quase a totalidade das pessoas que eu já vi sendo batizadas com o Espírito Santo, elas não caíram no chão, tá? O que acontece, gente, é que muitas vezes a experiência do batismo do Espírito Santo e a experiência do enchimento do Espírito Santo é algo tão glorioso que realmente nós vamos reagir de diversas maneiras. Alguns vão rir, alguns vão chorar, alguns vão realmente bradar, dar brados de glória a Deus. E pode acontecer sim da pessoa ficar tão tocada, tão emocionada com aquela alegria que ela desfaleça. Agora vamos lembrar o seguinte, gente. O Espírito Santo não está anestesiando as pessoas. O Espírito Santo não está dando aí um sossega-leão nas pessoas, não. Essas são reações que podem acontecer com a gente quando a gente é batizado no Espírito Santo. Mas não tem que acontecer, não, tá bom? Ok? Depende muito, realmente, da maneira como nós reagimos. Vamos lá? Vamos para mais uma pergunta, então. Essa daqui é muito boa, olha só. Existe dom da riqueza? Gente, a gente não pode falar de um dom espiritual da riqueza. Às vezes existem realmente alguns pregadores, alguns ensinadores aí que trazem essa teologia de que existe um dom espiritual da riqueza. Inclusive, eles até falam em transferir esse dom espiritual, né? Gente, tá tudo errado. Não existe dom espiritual da riqueza. É claro que sim, Deus pode abençoar uma pessoa de forma, assim, excepcional com riquezas. Isso pode acontecer, isso acontece. Inclusive, na verdade, na Bíblia Sagrada, nós temos casos, assim, de homens de Deus que foram realmente abençoados também com riquezas, ok? Mas não existe um dom de adquirir riquezas, ou um dom de ficar rico. Existem sim dons espirituais que capacitam uma pessoa para que essa pessoa possa presidir, para que essa pessoa possa ser um administrador, um gestor, ok? Com mais excelência. Mas um dom de adquirir riquezas, realmente, eu não vejo esse testemunho na Bíblia Sagrada, tá? Vamos lá. Mais uma pergunta sobre os dons espirituais. Olha só, dá para saber o que estou dizendo quando oro em línguas estranhas? Dá para saber o que eu estou dizendo quando oro em línguas estranhas? Gente, na maioria esmagadora dos casos, não dá. Paulo diz que quem ora em línguas está orando em espírito ou com o espírito. E a mente da pessoa, quando ela está orando em línguas, essa mente não está participando efetivamente da oração. A pessoa não está orando assim com códigos que são percebidos pela mente. Ela não está usando palavras, ela não está usando um conteúdo que pode ser captado pela mente. Agora, o que pode acontecer é
Deus pode sim dar discernimento a uma pessoa para que ela tenha, então, como eu disse, o próprio discernimento a respeito daquilo que ela está orando ou daquilo que o Espírito Santo está gerando nela. Isso pode acontecer? Bom, eu já ouvi relatos de que isso aconteceu, ok? Tá bom? Beleza? Vamos continuar a nossa jornada. Como saber se eu tenho um dom espiritual? Olha só, você precisa primeiro acreditar que os dons espirituais, eles existem e que Deus quer distribuir esses dons e Deus distribui esses dons para a igreja. Agora, você precisa também estar atento ao seu relacionamento com Deus, como Deus está direcionando a sua vida. Talvez você seja uma pessoa que aconselha muitas outras. Talvez você seja essa pessoa que realmente tem sempre uma palavra sábia, tem sempre conselhos sábios a dar para quem te procura. E talvez você não perceba que você tem o dom aí da palavra da sabedoria, por exemplo. Ok? Ou talvez você seja realmente uma pessoa que tem uma percepção espiritual mais aguçada, você tem aí mais discernimento espiritual e você consegue perceber se algo é, por exemplo, de origem, se uma manifestação, se alguma proposta ela é de origem maligna ou não. E talvez você ainda hoje esteja chamando isso de intuição, mas isso não é intuição. Talvez isso seja aí um dom de discernimento de espírito. Então eu diria assim, observe com muita atenção as maneiras como Deus tem usado você. Provavelmente essas maneiras como Deus tem usado a sua vida, elas indicam aí a existência, provavelmente, de um dom espiritual que o próprio Papai do Céu te deu com certeza, ok? Vamos lá! Olha aí, mais uma pergunta. Antes de ser crente, zombei do dom de línguas. Isso significa que eu pequei contra o Espírito Santo? Não, isso significou apenas que você era ímpio. Isso significou apenas que você era pagão, que você era carnal e agora você é nova criatura. Então você não estava zombando, você não estava blasfemando contra o Espírito Santo. É porque realmente você estava debaixo do governo do diabo. Você estava assim você estava morto espiritualmente. Mas agora você nasceu de novo. Agora você é nova criatura e você não deve ficar carregando essa culpa. Lembre que todos os seus pecados foram perdoados. Até esse pecado aqui que você cometeu quando zombava das línguas estranhas. Com certeza você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não teria se arrependido dos seus pecados, você não estaria salvo, não estaria regenerado agora, ok? Vamos lá, vamos seguir mais perguntas aqui importantes. Olha essa pergunta, gente, que interessante. Tenho medo de orar e a doença não sair. Ô, meu amigo, isso também acontece comigo, tá? Eu também, de vez em quando, tenho medo de orar e a doença não sair. O que você precisa entender é o seguinte, não é obrigação sua colocar a doença para fora. A sua obrigação é orar com fé, pedindo a Deus, crendo que Deus pode sim curar aquela pessoa. Não é responsabilidade sua ministrar aquela cura. Arrancar a doença não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é orar com fé. E Deus, na sua soberania, pode responder ou não à sua fé com cura. Ok? Eu tenho certeza que Deus vai responder a sua oração. Agora, Ele pode responder a sua oração curando realmente. Ou Ele pode responder a sua oração não curando. O que você precisa sempre é estar na dependência do Senhor. O que você precisa sempre, constantemente, é saber que quem opera todas essas coisas é o próprio Deus e confiar que Ele pode usar a sua vida com todas as suas limitações, tá bom?